Bom dia a todos. É um prazer dar início ao nosso encontro de hoje. Eu sou Léa Bianca Torman, membro da SPPA, e vou coordenar a reunião aqui representando a Diretoria da Infância e Adolescência, comissão da qual eu faço parte, cuja diretora é a colega Nara Caron. A temática Maternidade, a presença dos avós, toca a todos. Seja como avós, netos, amigos, psicanalistas, a relação avós-netos nos encanta e é recheada de diferentes facetas, histórias e significados. Ao mesmo tempo, é pouco falada e desenvolvida em nossas reuniões ou mesmo publicações, o que nos moveu para propor o encontro de hoje. Temos como convidados Abrão Slavutsky, que é médico, psicanalista e escritor, e eu diria contador de histórias, autor e organizador de inúmeras publicações, entre elas eu destaco os livros Humor é Coisa Séria, vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2014, na categoria Ensaios. E também o livro História, Clínica e Perspectiva nos 100 anos de psicanálise, onde é organizador e autor com César Brito e Edson Souza. Também contamos com Maria Lucrécia Scherer Zavascki, prata da casa, médica psiquiatra, psicanalista de crianças e adolescentes, membro efetivo e docente e também ex-presidente da SPPA, docente jubilada do Departamento de Psiquiatria da URGS, onde segue trabalhando e colaborando, em especial nos programas relacionados à infância e adolescência. Eu gostaria de combinar com vocês que o nosso tempo total da reunião é de 1h15. Os nossos convidados vão falar entre 15 e 20 minutos e após, então, vamos abrir para a nossa conversa. Tá? Quem quiser participar do debate, por favor, se inscreva clicando no ícone levantar a mão que está logo abaixo à direita da tela de vocês. Tá? Eu também pediria que vocês, em função do nosso tempo enxuto, fossem breves em suas colocações. Tá? Também gostaria de informar que houve um problema hoje na conexão da colega Lucrécia, né, que está com a conexão mais lenta, então a participação dela vai ser sem o vídeo, né, em função, então, de melhorar a nossa possibilidade de escuta, né, sem o vídeo. Então, vamos iniciar, a palavra é do Abrão. Por favor, Abrão. Bom, eu quero te agradecer, Léa, e quero agradecer ao Departamento de Crianças e Adolescentes da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, porque eu recebi esse convite como um presente. Aliás, como dois presentes. O primeiro presente é estar presente aqui com a Maria Lucrécia, com a Léa e com vocês que estão nos assistindo e escutando. Mas também um presente porque é a primeira vez que eu vou poder pensar a questão da maternidade, tanto como neto, como avô. Né? Então, esse desafio é um desafio muito interessante. Evidentemente que pelo tempo que nós temos, nós vamos ter que ser bastante sintéticos, né? Depois vai ter um tempo para que se possa conversar entre todos. Mas eu gostaria de dizer que antes de ir ao ar, quando ficou confirmado que a Maria Lucrécia ia nos escutar e ela não ia poder aparecer, eu brinquei que ela seria hoje a nossa psicanalista, não estaria atrás, né, no divã e tal, né?
mas um pouco brinquei com a Maria Lucrécia que ela ficaria nesse lugar invisível, mas nos escutando e depois podendo intervir. Eu gostaria de dizer que o que a Leia falou é assim: a maternidade toca a todos, mesmo aqueles que nunca foram avós e mesmo aqueles que tiveram o infortúnio de não conhecer nenhum avô. Aí vocês vão dizer, pô, mas como é que em alguma pessoa que nunca conheceu nenhum avô, a figura dos avós são tão importantes pela questão do desejo inconsciente dos pais, formado em boa medida, todos sabem, por suas identificações com seus pais. Portanto, para que a gente possa entender mais ou menos alguém, e eu digo qualquer ser humano, além dos pais, a inclusão dos avós é essencial. Poderia dizer, em alguma medida, que essa é uma falha nossa dentro da psicanálise, que essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar sobre avós. E a mim não me incomoda que essa seja uma falha que, nesse momento, estamos recuperando, né? Não vamos ter a onipotência de poder fazer todas as coisas certas ao mesmo tempo, mas eu fiquei muito impressionado e muito feliz que, nesse momento, essa questão do vô, da avó, começa a ser trazida não só aqui, mas em outros âmbitos. Bom, então eu dizia para vocês, eu vou falar sobre 3 coisas, um pouco da minha relação de neto, depois a questão do avô, depois eu vou tomar um escritor para falar sobre os avós dele e a influência na sua obra, e finalmente aquela questão que me parece muito essencial, e da qual também se fala pouco em psicanálise, que é a questão da gratidão. Com isso eu faço um pequeno sumário da minha apresentação aqui. Para mim, eu conheci e convivi só com uma avó, que viveu em 3 casas diferentes, entre a minha infância, adolescência e a faculdade de medicina. E essa mulher, para mim, foi essencial para o meu amparo, porque era ela que ficava comigo, já que a minha mãe tinha todas as lidas da casa, cozinha, etc. Meu pai trabalhava, mas era a minha avó que me cuidava. E eu demorei tempo para entender, e a análise nesse sentido me ajudou, por que eu fui um menino especial para essa avó, e é claro que eu sei por que ela foi especial para mim. Eu fiquei muito feliz quando pude ser avô. No nascimento da minha primeira neta, eu dizia que a minha esposa era a avó e eu era o tio. Aí levei um ano para ficar muito feliz de ser o avô, e a partir daí, bom, eu só queria ser o avô, não queria mais ser tio. Mas a minha esposa, brincando, disse, não esquece de dizer que no início tu dizia que era tio. Obviamente, era todo um processo de elaboração da passagem do tempo. Bom, eu diria que os avós, eles, na relação com seus netos, têm diferentes formas de ser avô. A gente pensa que avô é tudo igual e não é, né? Tem avô que adora ser avô, brinca com seus netos, conta histórias para os seus netos, se diverte com os seus netos, melhora psicologicamente com os seus netos, e outros avós entendem que não se envolvem muito com os seus netos. Então, a diversidade que tem é muito ampla, né? Eu hoje vou falar predominantemente, ou quase que exclusivamente, daqueles que adoram ser avós e dos netos que são beneficiados, né, na sua vida com a presença dos avós. Uma das questões muito importantes é a questão das identificações. Eu não vou falar sobre isso, mas para se estudar as identificações, nós temos que, como eu já tinha dito bem rapidamente no início, trabalhar não só com os pais, mas com os avós. E isso é uma questão clínica importante, né? Não só para cada um de nós, mas para cada um dos pacientes e para cada um das pessoas.
Eu acho que na relação entre avós e netos, as tensões de rivalidade, de competições e a própria questão edípica, ela está bastante mais aplacada, bastante mais diluída, e os avós já estão numa outra fase de vida que os pais. Eu diria que, se eu fosse me dar uma nota, eu daria uma nota melhor para mim como avô que como pai, porque é outra fase da vida e tem mais tempo também para desfrutar, né, do que é um neto, do que é uma neta. Bom, o escritor que eu trouxe para vocês, eu tinha vários para trazer sobre o que eles escreveram sobre seus avós, mas eu trouxe um que me parece assim muito próximo de nós, que faz poucos anos que faleceu, que é o Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, entre 1 ano e meio, mais ou menos, e os 9 anos, quase, ele foi criado exclusivamente pelos seus avós, porque os pais do Gabriel Garcia Marques tiveram que sair de Aracataca, que era a cidadezinha, quase uma aldeia que eles viviam, e teve que ir para Barranquilha. E eles eram muito pobres e tiveram vários filhos. O Gabriel Garcia Marques foi o primeiro, então ele ficou sendo criado pelos avós. Bom, eu vou ler rapidamente algumas palavras do Gabriel Garcia Marques sobre o seu avô e sobre a sua avó. E algo muito curioso e muito interessante é que o Gabriel Garcia Marques dizia que ele escreveu 100 Anos de Solidão e depois todos os seus livros, exatamente ou muito parecido como a avó dele, que é essa avó aqui que eu já vou fazer referência, contava as histórias para ele. É uma coisa muito interessante. Mas vamos começar pelo avô. Ele escreve assim, no Viver para Contar, que é um livro autobiográfico fantástico do Gabriel Garcia Marques. Ele escreveu sobre o avô. É talvez a pessoa com quem melhor me entendi, com quem melhor comunicação já tive. No meio daquela tropa de mulheres evangélicas, que além da avó, tinham várias tias, não poucas, mas não só as tias vivas, tias que já tinham morrido, que a avó dele tratava como se estivessem vivas. Isso é um detalhe muito interessante. No meio daquela tropa de mulheres evangélicas, o avô era, para mim, a segurança completa. Só com ele, a aflição desaparecia e eu me sentia com os pés na terra. Esta aflição, em alguma medida, tinha que ver, claro, com o desaparecimento dos seus pais, que teve um efeito traumático nele, mesmo que de vez em quando esse avô viajava para Barranquilha, mas os pais desapareceram, né? Em torno de 1 ano e meio, ele não convivia mais com os pais. Sobre a avó, ele vai dizer que é a avó na qual ele se baseia para criar um personagem fundamental do 100 Anos de Solidão, que é a Úrsula, que ela incluía os mortos na vida cotidiana, assombrações, e a forma como ela narrava as histórias foi que ele começou a se inspirar em todo o seu estilo. E quando ele tinha 23, 24 anos, ele foi com a mãe dele para vender essa casa lá em Aracataca, e aí ele, em contato com essa casa, ele recuperou muito do mundo infantil dele, vendo o quarto dele, vendo o pátio, entende? E aí, a partir daí, ele disse que esta viagem foi a decisão mais importante da minha vida, porque aí ele recupera esta riqueza intensa que ele viveu, e com os anos isso vai marcar profundamente a obra dele. Tudo isso eu estou dizendo para vocês para enfatizar. As relações com os avós são relações marcantes e essenciais. Podem não ser tão profundas e intensas como no caso do Gabriel Garcia Marques, mas é sempre muito bom estar atento, porque às vezes há conflitos na relação com a mãe ou com o pai, mas sempre tem algum avô, alguma avó no qual se pode apoiar. O meu tempo, digamos assim, daqui a pouco vai expirar, e eu não gostaria de passar sem falar num tema. Eu poderia
para falar dos avós e da maternidade, né, tomar vários caminhos, né? Um dos caminhos eu já fiz referência, que é o caminho das identificações, porque sempre se pensa nas identificações na relação com o pai, na relação com a mãe, se esquecendo a relação com os avós, porque esses pais foram marcados psiquicamente pelos avós. Então, esse é um caminho de muita riqueza clínica, teórica. Digamos assim, se fosse fazer um programa para trabalhar sobre a maternidade, um dos primeiros seria a questão das identificações, a questão do complexo de Édipo e complexo de castração na relação com os avós. Não posso me esquecer que a última vez que eu tive com a minha avó, ela muito orgulhosa num lar de velhos da comunidade judaica, isso aí já vão fazer quase 50 anos, uns 45 anos, ela me levava pelo salão onde estavam todas as mulheres e os homens, dando o braço para mim e rindo, mas rindo com muita alegria, apresentando para todos e para todas que eu era o namorado dela. Vocês podem ter certeza que eu fiquei muito feliz, porque eu vi ela muito alegre, muito contente nesse momento. Bom, parêntese, né? Eu não conheci o meu avô, o esposo dela, e eu tenho o mesmo nome dele. Eu só estou dizendo isso para vocês verem como é que as coisas funcionam em termos de identificações, afetos, amores, etc, etc. Bom, o tema que eu vou falar, eu sei que eu tenho 2, 3 minutos, só vou fazer a introdução. Tema pouco falado no meu ponto de vista também em psicanálise, mas presenciado e vivido, que é o tema da gratidão. E aqui vem a minha gratidão com a minha avó, vem a gratidão com meus netos. Uma neta me definiu há uns 8, 9 anos atrás, e ela fez um quadro que eu não vou mostrar, porque também não vale a pena, mas vou contar, me definindo. E disse que que o vô dela era um leão, da questão da astrologia, enfim, né, do signo leão. Era um leão, idoso, palhaço. Das 3 palavras, a que eu mais me orgulho, obviamente, é de que ela poder me ver como um palhaço, porque eu tenho um carinho muito grande pelo palhaço, enfim, toda uma história. A gratidão, e aí vem a gratidão a uma autora meio esquecida no mundo da psicanálise, que é a Melanie Klein, que em 1957 escreveu sobre inveja e ingratidão. Inveja não é uma palavra que já conta em Freud e outros autores, mas gratidão eu tenho a impressão que como palavra não, e a gratidão é algo essencial. A gratidão, de todas as virtudes, ela é a mais simpática e é a mais difícil. É interessante isso, né? Todo mundo é grato. Não é bem assim. Porque isso é também uma ferida narcisista, né? Quando a gente tem essa gratidão. Então, a gratidão aos avós, a gratidão aos netos, a gratidão como algo essencial na própria clínica psicanalítica, na vida de cada um. Reconhecer que a gente não é nada, a gente não existiria sem os outros, que os outros nos marcaram, que nós temos essa dívida de gratidão que a gente vai pagando na medida do possível, né? E que essa dívida de gratidão não nos diminui, pelo contrário, ela nos fortalece. Eu acho que quando falei aqui na Melanie Klein, eu também estou agradecendo aos meus analistas, né? Que tinham uma marca claramente kleiniana. E então eu queria concluir essa minha apresentação inicial, expressando mais uma vez uma gratidão, porque vocês estão muito perto da gente, os que estão nos vendo e assistindo, e a esse convite tão alegre. E depois, na conversa, agora vamos escutar com alegria a Lucrécia, e depois as perguntas e respostas. Era isso, Leia. Então, muito obrigada por enquanto, Abraão, tu sempre trazendo as tuas histórias e abrindo a nossa imaginação.
Ah, muito obrigada. Vamos passar, então, a palavra para a Lucrécia, por favor. Bom Lucrécia. dia a todos, meus agradecimentos à nossa diretora. Vocês me ouvem? Sim. Porque Muito bem. eu não ouvi a palestra do Abraão, só algumas partezinhas que eu consegui ouvir, então eu vou ter que tomar um café com o Abraão outro dia para ouvir a palestra dele. Assim é que a minha palestra vai ficar meio sem muito nexo com a dele, eu suponho, mas em algumas palavras eu vi que tem que ver também algumas coisas com a minha. Primeiro, quero agradecer a Nara, nossa diretora, a Carmen, Denise, Helena, Maria Clélia, Ana Luísa, meus queridos Léa, Abraão, e agradeço essa honrosa oportunidade de refletir sobre tema tão comemorado, para que sejamos melhores avós, aproveitemos esta doce relação com os netos e alcancemos um mútuo e virtuoso aprendizado com eles e conosco aqui neste momento, neste grupo. A tarefa não é fácil, inclui esses aspectos do balanço da vida. Pode botar o segundo slide. Para mim, a doçura dos netos veio como um bálsamo para as inevitáveis e previsíveis e imprevisíveis perdas da velhice. Havendo uma interferência muito grande, Grayson, aqui um som que me acompanha. A senhora pode baixar o volume do seu computador. Desliguei o microfone do computador. Quem sabe agora dá para ouvir? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Tá. Então, para mim, a doçura dos netos veio como um bálsamo para as inevitáveis, previsíveis e imprevisíveis perdas da velhice. Até há pouco eu me permitia somente sentir, usufruir a presença dos netos, revivia também com eles as delícias da minha infância, já longínqua. Não tive o privilégio de ter comigo meus avós muito tempo, até os 3 anos de idade, a minha avó, o meu avô mais tarde, então eu não tenho as experiências que eu entendi que o Abraão pôde. Então, nesse sentido, alguma complementariedade, né? As delícias que vivenciamos, eu e meu marido, com meus pais, minha sogra, com nossos filhos bebês, e depois as descobertas e preocupações com seu crescimento. Essas vivências se renovavam a cada fim de semana, antes da pandemia, com essas criaturinhas adoráveis que me foram presenteadas pela vida através dos meus filhos Leonardo e Denise, Guilherme e Lia. Os tópicos que levantarei sobre o tema não são nada científicos, apenas representam algumas esparsas reflexões autobiográficas auxiliadas por autores inspiradores. No início, eu ainda me sinto e me sentia em pleno recreio. Com eles, eu era lobo, bruxa, porquinho, trem, brontossauro, cavalinho, malévola, zumbi. Entregava-me e entrego-me ao impacto estético da visão. Inúmeras e indescritíveis cenas de beleza, vigor e força que se descortinam diante de mim. Os rostinhos sorridentes, os bracinhos cingindo meu pescoço, as mãozinhas afagando minhas costas, o sorriso acolhedor das chegadas e dos beijos e abraços que me derrubavam nas saídas, o berreiro da gritaria, o privilégio de tomá-los ao colo, de reviver as sensações de envolver aos meus pequenos os pais destes bebês. Observá-los no ímpeto do movimento, o arrastar, o engatinhar, o andar, o trôpego. Só um momento, Lucrécia. Grayson. Grayson, tu estás aí? Estou aqui. É porque não está passando os slides. Doutora Lucrécia não me pediu para passar para o próximo slide, eu acho que é por isso. Pode passar. Tá bom. Pode ir passando. Isso. Tá, obrigada. O próximo pode passar. É só um resumo do que eu falei até agora. Eu não estou vendo passar aqui, mas tudo bem, tá? Então, eu queria dizer que esse bálsamo, né?
e também a gratidão por eu poder ver os meus netos, né? E é muito tocante. Eu tive uma experiência com a minha sogra, que é na festa dos 100 anos dela, que meu filho levou, meu filho e minha nora levaram meu neto, e ela já estava cega naquele momento, ela palpou todo o bebê e disse assim: que lindo é teu neto, Lu. Eu me emocionei muito, porque nessa altura meu marido já também não estava. E neste momento é toda uma situação de grande gratidão na minha velhice, poder ver, poder ouvir, ter saúde para poder correr e brincar com os meus netos. Eu queria que tu passasse também, Grace, eu não estou vendo se tu está passando, mas em todo caso, eu gostaria que tu passasses aí uma poesia muito linda do Borges, que eu acho que fala muito bem disso, da ancestralidade. Ele fez essa poesia para os filhos dele. No soy yo quien te engendra, son los muertos, son mis padres, tu padre y sus mayores. Siento tu multitud, somos nosotros, y entre nosotros tú y los venideros, hijos que hacen engendrar, los postrimeros y los hijos del rojo Adán. Soy esos otros también. La eternidad que está en las cosas del tiempo, que são formas preciosas. Eu acho importante que nós possamos ver nesse sentido longitudinal este momento da voteridade, que eu achei uma palavra meio antiestética, não gostei muito. É um neologismo que eu acho que é para meio que acompanhar o significado de maternidade, paternidade e fraternidade, né? Eu gostaria também que agora tu pudesse passar outro sobre a voteridade, digamos, nas outras civilizações. Cada civilização tem o seu próprio modelo transgeracional. Aqui o idoso é tratado diferentemente dependendo da cultura a qual pertence. Aí eu pus ali uma figurinha dos japoneses que tem uma ideia muito respeitosa dos avós, cultuam os antepassados, guardam fotos no aspecto central da casa, tem altares, né? E o avô, ele tem mais sabedoria que passa para o pai e que passa para os filhos. O próximo slide é de uma avó do Vietnã, muito bonita a foto, eu achei. Tem muitas outras civilizações que eu percorri estudando sobre isso, e na China, na Índia, na Coreia, os próprios gregos, o Telêmaco foi se aconselhar com o avô Laerte quando ele queria ir ao mar buscar o seu pai Ulisses, né? E na nossa cristandade, aqui temos a Santa Ana, que eu gostaria que tu passasse a Santa Ana, querido. Tu está passando? Eu não estou vendo nada aqui. Sim, estou passando. Tá. Agora, depois da Santa Ana, eu queria falar o seguinte, que no Ocidente essa reverência é menos frequente. No entanto, acho que os nossos avós e os avós hoje em dia têm grande importância para os pais que trabalham, para os pais que apreciam seus próprios pais. E muitas vezes em nossa cultura a gente fala que os avós são os pais de açúcar, que estragam os netos, né? Mesmo, e é verdade que muitos avós caem na insensatez de criticar e desautorizar seus filhos perante os netos. Isso é um contrassenso muito grande e acho que tem que ver com dificuldades da resolução do conflito edípico dos próprios pais. Agora eu gostaria que tu passasse no slide, tem uma escadaria, não sei se tu vê, do Eric Erickson. Sim, está Isso passando. aqui, nós, no plano longitudinal, nós que estamos aqui conversando, pelo menos os que já estão avós ou estão na época da maturidade ou lá da velhice, a última etapa que corresponde à integridade ou desespero. Né? Eu gostaria de falar aqui muito rapidamente de uma artista de cinema que eu gosto muito, que é a Jane Fonda, que tem uma tese muito interessante sobre o terceiro ato. Ela menciona uma pesquisa que mostra que nós vivemos hoje 34 anos mais que os nossos bisavós e temos uma
e ela entende que essa última etapa, né, é um momento de aquisições, seria no tempo de maior sabedoria, tranquilidade, revisão do passado, oportunidade de análise, como eu consegui ouvir do Abrão, né, tranquilidade, conclusão de tarefas, de concepções, e um tempo de plenitude e mesmo de grande felicidade. Por isso que hoje nós temos mais bisavós. Tem uma foto bonita aí dos equatorianos, dá uma olhadinha naquela bisa, mãe, vó e a filhinha. Vocês viram? Pode passar, Grayson. Depois eu queria também fazer uma pequena homenagem à dona Eva, que é a mãe da nossa colega Ana Margarete Passol, que ela está com a sua bisnetinha nessa foto aí. Agora vamos seguir mais um pouquinho. Eu queria dizer que eu me oriento muito para entender meus pacientes, entender as situações de desenvolvimento com essa equação etiológica do Freud, vocês estão vendo, 1917. Só bem rapidamente, para falar da atualidade delas, como os neurologistas revisaram essa questão toda do ambiente e da hereditariedade, nature and nurture, como eles chamam, né? Pode passar o seguinte das equações, querido, tá? Certo. E depois tem a epigenética, só uma confirmação de quanto o ambiente é decisivo no desenvolvimento de nossos netos, né? E o ambiente é formado por muita coisa. E vocês viram que 2 aspectos ali do próprio DNA, eles são mutáveis com o ambiente. Isso, quando eu fiz meu curso de medicina, acho que o Abrão também, a gente não sabia isso. A gente achava que o DNA era imutável. Agora, você sabe que o ambiente tem uma influência importantíssima. Então, esse gestato e essa visão, então, longitudinal. Agora, eu quero passar para o outro imagem, que é uma visão transversal. Grayson, só um pouquinho, Lucrécia. Grayson, os slides não estão passando. Não, mas eu... Não estão passando. Espera aí. Então, só um Ai, minutinho. que pena. Eu não estou vendo também a passagem do... Agora apareceu a Constituição e Ambiente. Ah, tá. E só para mostrar que essas 2 flechinhas aqui de baixo, esses aspectos do DNA são mutáveis, eles podem sofrer metilações. Então, aqui é uma influência do ambiente que corresponde àquilo que o Freud falava das vivências infantis e do trauma. Então, só para relembrar a importância do nosso trabalho, a importância do ambiente, a importância da família. Próximo slide, esse que tem essa rodinha azul, Grayson, por favor. Tá vendo? Próximo, aí, esse aqui. O nenê, ele está bem no centro. O pai e a mãe e os irmãos são figuras centrais. Nós, os avós, somos figuras periféricas aqui, do meu ponto de vista. Claro que se os pais delegam para os filhos, né, porque ou faleceram, ou têm doenças, não podem, então aí os avós têm essa função. Mas e na nossa sociedade ocidental, em geral, os avós têm esse papel de continência dos pais, mas não de interferência direta na família. E eu aqui, com esse corte transversal, queria mostrar toda a influência para o desenvolvimento do indivíduo, né? E agora eu gostaria de falar um pouquinho mais, pode passar o próximo, sobre o aprendizado de avô e avó. Um agradecimento à Cátia Olivier Belo, que ela fez uma palestra lá para a ZIPS, onde ela falou algumas coisas importantes que eu vou mencionar aqui. Os netos nascem antes dos avós. Antes de haver neto, não havia avô. Assim como antes de nascer o filho, não havia pai. O neto cria o avô e a avó. Né? Então, os netos não advêm diretamente do nosso corpo, mas do corpo de nossos filhos. Nos poupam das dores do parto e do empenho de sustentá-los, na maioria das vezes, porém estão em nossas mentes desejosas muito antes. E nos chegam como uma dádiva. Pode passar o próximo, por favor, Grayson. O bebê envia a si mesmo desde os olhos da mãe, com o único assim como a mãe se viu nos olhos da sua própria mãe e assim por diante. Em nossa sociedade, especialmente o recorte
social a que pertencemos e ao qual pertencem também nossos pacientes, a criança é exposta a 3 casas, né? E a 3 regras distintas. Isso pode ser motivo de enriquecimento para a criança que vai construindo a sua própria identidade. A rivalidade pode existir, mas deve ser identificada, compreendida, elaborada, para que as 3 gerações possam desfrutar da beleza das novas descobertas. O papel dos avós facilita as identificações paralelas. Não deve haver competição entre pais e avós. Todos contribuem para a educação e formação da criança. A avó é diferente da mãe, que é diferente do pai, que é diferente da outra avó, do outro avô, e assim por diante. Cada pessoa é diferente da outra, e aí a riqueza do universo humano e dos aportes, dos inputs possíveis para o desenvolvimento das crianças. Avós são os pais dos pais, aqueles que transmitem aos pais seus valores, sua cultura. Os avós se oferecem como modelo de identificação, que em muitos casos podem ser determinantes para a vida dos netos. Pode passar, querido. Próximo slide. Então, aqui, só os aspectos de identificação que eu infiro, que o Abraão mencionou, né, na questão da relação dele com seus avós. Muito importante. Pode ir passando os slides, querido, por favor. Né? Eu acredito que os pais suficientemente bons, o Winnicott já nos ensinou isso, são capazes de amparar, sustentar e proteger o bebê. Acho que os avós suficientemente bons são capazes de amparar e sustentar seus próprios filhos na medida de suas solicitações. Acho que o avô tem que ser um pouco menos, não deve ser protagonista e deve ser mais periférico. Vamos adiante. Adiante. Assim, a identidade, então, do neto se constrói de uma infinita gama de componentes, muitas vezes insondáveis, desde o embrião e desde as gerações longínquas até o presente momento. Vamos adiante. Adiante. Então, a identidade, então, ocorre dentro de uma polissemia, de uma complexidade de sentidos que toma a forma de ego. Vamos adiante, filhas. Adiante, por favor. E, vamos dizer, todo esse ambiente, desse corte transversal que eu mostrei, eu entendo que todos vão conferir um ritmo para esse bebê. Vamos adiante. Isso é do Vitor Guerra. A Maricela Benja me ofereceu esses slides. Podemos, né? Importante o ritmo, importante as rotinas, os significados que vão se configurando. Vamos adiante. Podemos ir adiante. Aqui eu cito Cláudia Izeric, que eu acho que escreveu muito bem sobre velhos, sobretudo, e os avós. Eu acho que coincidem com essas ideias que eu mencionei, né? A experiência adquirida, aliada à posição de não estarem comprometidos diretamente com a educação dos netos, facilita o desempenho dos filhos como pais, servindo muitas vezes de modelo de identificação. Vamos adiante. Lucrécia, com licença, se tu pudesse abreviar para a gente ter um tempo de discussão. Vamos passando todos, vamos passando. Pode passar, Gleison, por favor, para mim. Eu acho assim, que nós temos que conseguir aqui a experiência clínica. O que nós vemos hoje em dia, sobretudo nas classes menos favorecidas, é que as avós estão sobrecarregadas, são arrimos de família e tem muitas crianças para cuidar. Acho que isso merece um outro grupo de estudos importantes na nossa sociedade. Vamos adiante mais um pouquinho. Eu vou fechar mais um pouco. Então, eu queria mencionar que para criar uma criança, vocês sabem esse ditado, né, exige toda uma aldeia, né, um ditado africano importante. Sobre o climatério, a mulher chega nesse momento. Podemos ir adiante, só para mostrar. Adiante, pode depois, quem quiser, ficam disponíveis os slides. A Ellen Deutsch fala que a mulher, vamos dizer, conclui a sua tarefa depois que entra no climatério. E ela mesma menciona que há outras funções para a mulher, brotes de
criatividade. Vamos adiante. Só queria falar sobre a Betty Brun, você tem uma poesia maravilhosa sobre essa questão, e eu queria falar sobre a morte um pouco. Pode ir adiante, querido, adiante. Pode ir adiante, Grayson. Nós relegamos ao silêncio a questão da morte. No tocando a morte também dos outros, a gente evita falar. Mas as crianças ignoram essas restrições e são muito francas. E eu gostaria de contar uma pequena história do meu neto, que eu acho que foi muito instrutiva para mim e atenuou para mim a ideia da morte. Nós estávamos todos juntos, estavam os casais, estavam os pais dele, estavam os avós dele por parte de mãe que estão juntos e sempre presentes, e eu sempre sozinha. E nós brincando embaixo de um carramanchão, e ele com os bichinhos, ele botava os casais de filhinhos, daqui a pouco ele olhou para mim e disse: ô vovó, e o teu vovô onde está? E eu disse para ele: querido, o vovô não está mais. O vovô ali já foi, já virou uma estrelinha, mas eu te mostro a fotografia dele, que ele é o papai do teu papai. Escuta, vovó, e tu, quando é que tu vai virar estrelinha? Eu digo: querido, eu ainda não sei, porque às vezes a gente sabe que vai morrer, e aí a gente pode se despedir, às vezes é de repente, mas se eu souber com antecedência, eu te aviso, eu disse para ele. Vamos adiante. Adiante um pouquinho, Grayson, por favor. Então, outro artigo que me ajudou muito neste momento sobre a transitoriedade, pode ir passando, querido, pode ir passando os slides rapidamente. E agora eu queria só mencionar, mas pode ir passando, Grayson, por favor. Olha que engraçado, mas muito simpático, pode passar. E eu queria falar da esperança, então, que a primavera volta depois do inverno. Adiante, só para mostrar meus netos, vamos adiante. Esse é o menorzinho, vamos adiante. E a sabedoria, então, que começa com a admiração, Sócrates nos ensinando. Um avô da cultura ocidental. Beijo, obrigada. Desculpe. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lucrécia, Abrão. Eu acho que com histórias tão bonitas assim que vocês nos trouxeram para contar, para imaginar, enfim, né, pensar. E eu, escutando vocês, né, lembrei de duas coisas. Abrão, eu me lembrei, né, tu falas do gado, né, e eu lembrei que quando houve a mudança de milênio, várias autoridades foram entrevistadas no nosso jornal, né? E uma delas foi o Gabo. E perguntaram para ele o que ele desejava para o próximo milênio, né? E ele respondeu algo mais ou menos assim, que a vida que partiu nos machuca, que nós sentimos tudo que se foi, inevitavelmente, mas que para ir para frente a gente precisa dessa nostalgia. Então, que o que ele desejava era que os nossos netos tivessem uma nostalgia melhor do que a nossa. Tá? Então, eu acho que para além da gratidão que tu trazes de uma forma tão especial, né, e significativa, tem a nostalgia junto, né? E a Lucrécia nos traz né, agora no finalzinho a esperança também, né? O quanto esses avós, como figuras de referência, né, eles carregam, né, estas histórias familiares de referência, de gratidão, né, de esperança e de nostalgia. Tá? Então, eu vou passar a palavra para os nossos colegas que estão participando, né? Colegas e amigos, enfim, que estão participando da reunião. Podemos, a cada 2, mais ou menos, Grayson, tu pode nos passando as inscrições, a cada 2 pessoas a gente traz a palavra para o Abrão e para a Lucrécia para a gente poder ter uma conversa. Tá bem? Certo.
Então, eu chamo Sônia Melchior e Paulo Berel Sukienic. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar, Berel. Tá, eu agradeço muito a apresentação de ambos, achei muito consistente, afetiva, carinhosa e tocando em inúmeros pontos que dá para se abrir. A questão da transitoriedade, que para mim é o texto mais belo de Freud, onde ele coloca que a vida é bela em função de ela ser transitória. Tá? Me lembrou de uma letra atual de uma cantora, compositora que se chama Márcia, portuguesa, que ela fala no meio assim da música dela, ela fala que é preciso partir, é o preço do amor. Então esse ciclo da vida, ele é extremamente necessário e nutre a própria vida. Eu queria ler para ouvir dos participantes, dos convidados, algo que a Raquel de Queiroz escreveu, que é o seguinte: e quando você vai embalar o menino e ele, tonto de sono, abre um olho, lhe reconhece, sorri e diz: vó, seu coração estala de felicidade como pão ao forno. E o misterioso entendimento que há entre avó e neto, na hora em que a mãe o castiga e ele olha para você, sabendo que se você não ousa intervir abertamente, pelo menos lhe dá sua incondicional cumplicidade. Até as coisas negativas se viram em alegrias quando se intrometem entre avó e neto. O bibelô de estimação que se quebrou porque o menininho involuntariamente bateu com a bola nele. Está quebrado e remendado, mas enriquecido com preciosas recordações. Os cacos na mãozinha, os olhos arregalados, o beiço pronto para o choro. E depois o sorriso malandro e aliviado, porque ninguém se zangou. O culpado foi a bola mesmo, não foi vó. Era um simples boneco que custou caro. Hoje é relíquia, não tem dinheiro que pague. Obrigado. Obrigada, Berel. A Sônia, por favor. Sônia, tu pode ligar o teu microfone e o teu vídeo para a gente te ver e te ouvir. Quem sabe, enquanto a Sônia, né, vai conseguindo aí se conectar, a gente pode passar para o Abrão e para a Lucrécia novamente, né, para fazerem os seus comentários. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para a Lucrécia que eu pude escutá-la perfeitamente. Achei sensacional a quantidade de questões que ela trouxe e sobre a questão também do papel dos avós em diferentes sociedades. Eu acho que é uma questão muito importante e queria te dizer, Lucrécia, que eu acho que tu sabe que na tradição judaica os avós, os bisavós, o passado, as gerações têm um peso que não é pequeno. Meu pai costumava dizer, a Leia sabe, o passado ainda é o passado, né? Numa coisa assim, né? Numa certa de enfatizar que não se pode esquecer o passado, e aí vem não se pode, toda a questão dos avós, bisavós, tataravós, etc, etc, etc. Agora, eu diria que foi muito bom que o Paulo Berel trouxe a Raquel de Queiroz, que é uma das escritoras que falou e escreveu, na verdade, né, do seu sentimento de ser avó, da sua gratidão de ser avó e da sua alegria de ser avó, né? Eu penso que essas tuas palavras, Berel, trazendo a Raquel, nos enriquecem muito, e vou ser breve e vou botar um ponto para que a Lucrécia e outros possam perguntar e falar.
Gostaria de falar, Lucrécia. Obrigada, Abrão. Gostei muito do que tu falaste. Eu estou com o texto aqui da Raquel de Queiroz, mas não deu tempo de incluir tudo que eu gostaria. E esse texto da arte de ser avó é bastante emocionante e é autobiográfico, né? E é de uma sensibilidade. Ela e o Abrão, como escritores, têm o dom da expressão, da emoção, com bastante facilidade. E nessa questão da cumplicidade do neto com o avô e a avó, eu acho que há momentos em que a cumplicidade realmente pode ser construtiva e há momentos em que a cumplicidade, quando a gente lida com a clínica, ela pode ser perniciosa e perversa. Então, acho que como psicanalistas, essa equidistância entre a cumplicidade inocente, que preserva a vida, que faz uma hierarquia adequada dos valores, um bibelô que quebra, não é nada porque a criança fez sem querer, mas às vezes há situações em que os avós são coniventes com situações, isso é situação clínica já, né? E se opõe aos pais, a gente tem experiências disso, isso realmente pode ser bastante pernicioso. Muito obrigada, Berel, por esse belíssimo aporte artístico da Raquel de Queiroz, a minha amiga Miriam Torma já tinha me mandado isso, e eu queria incluir também, mas não foi possível, eu preferi colocar uns versos da minha amiga Betty Brunstein, que está muito lindo também. A Cantiga de uma Avó, ela escreveu. Obrigada aos literatos. O Berel escreve muito bem também, tem uma sensibilidade incrível. Obrigada. Vamos passar então para os dois próximos, Grayson. Sim. Chamo então Magda Hilgert e Kátia Olivier Mello. Antes. Tá, obrigado. Bom, é um prazer estar ouvindo essa atividade hoje. Esse é um tema que eu acho assim uma delícia, além de muito interessante e instigante cientificamente. Obrigada aos dois participantes, obrigado por organizarem esse tema tão raramente falado, não é? Eu me lembrei, só para assim, ouvi-los um pouco mais, né? Duas coisas me chamaram bastante atenção. A gratidão, que é realmente algo que, por mais que a gente saiba da importância, como seres humanos a gente pratica pouco e estuda pouco, não é? Então, realmente é uma oportunidade para avós e netos falarem sobre a gratidão e exercerem a gratidão. Então, obrigado por terem falado nisso, lembrando, né, esse assunto. E o outro ponto, que eu também gostaria de ouvi-los mais, é essa ideia de que, uma vez que quando não tinha neto, não tem avô, que é algo que sempre me chamou a atenção, então o neto cria o avô. Isso talvez o que a Lucrécia falou me ajudou a entender um pouco mais esse paradoxo, porque então, se o que não havia foi criado, é por isso que os avós não devem ocupar o lugar dos pais, e sim algo novo, porque foi criado algo novo e não algo de repetição. De certa forma, se inaugura em um espaço subjetivo e intersubjetivo que não havia. Eu sempre lembro de um avô muito querido meu que gostava muito de ficar quieto, e eu aprendi a ficar quieta do lado dele, e isso ser assim muito prazeroso para mim e para ele. Então é uma coisa que não tinha na minha casa e eu aprendi com ele. Então, só para lembrar, né, um exemplo e pensar essa coisa tanto científica quanto afetiva. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Quem sabe chamamos mais uma pessoa, Grayson, antes de passar a palavra para o Abrão e para a Lucrécia. Certo. Gouveia Borges, eu vou chamar. Giovana Borges.
minha amiga. Nossa, Olá, me escutam? Sim, muito mas bem. não te vemos, Giovana. Tens Nós que te ligar a escutamos câmera. bem, te escutamos bem. Eu não tenho autorização para câmera aqui por enquanto, então, Então entrando ali, eu acho. vai falando então, Mas Giovana. vou falando. Bom dia, Leia, Abrão, colegas, Lucrécia, muito bom escutá-los. Gostaria de agradecer e parabenizá-los, então, por esse evento, pelo tema desse evento. E confesso a vocês que, como o Abrão falou, a mim também me trouxe uma surpresa, né? E esse tema, por ser esse tema tão pouco falado em psicanálise, né? E também fiz uma relação com o que estamos vivendo, né, na pandemia. Então, fiz uma relação assim da presença dos avós e esse tema surgir num momento de ausência dos avós, né? De mortes pela pandemia, pelo distanciamento, então, das crianças dos seus avós e desse lugar que as crianças, então, foram colocadas como vetorzinhos da morte, assim, né? E que não podiam se aproximar dos seus queridos avós. Então, gostaria de escutá-los um pouquinho sobre esse efeito traumático, assim, da pandemia e dessa questão. Obrigada. Obrigada, Giovana. Abrão, Lucrécia. Bom, eu preciso falar porque uma questão que a Giovana levantou é muito importante, porque se nós estamos nesse Zoom aqui, é por causa da pandemia. Mas a pandemia teve muitos outros efeitos, né, Giovana e colegas. E um dos efeitos que a mim me chocou muito é de líderes importantes do Brasil atacarem os velhos, atacarem os avós e bisavós, dizendo que só serve para gastar dinheiro em farmácia. Eu gostaria de dizer que isso é a pobreza afetiva, isso é a pobreza espiritual, é a pobreza psíquica. Tanto os avós como os bisavós, eles são importantíssimos na história da humanidade. E a Lucrécia trouxe, né, o Laerte, né, que é o avô do Telêmaco, o pai do Ulisses, e na cena que os três se encontram, né, na Odisseia. Então, eu acho que, Giovana, fosse assim, né, muito importante a tua intervenção e no que a Kátia falou na questão da gratidão, a nossa gratidão aos nossos antepassados. Eu gostaria também de engrossar e aderir às palavras do Abrão. Acho que a gratidão é algo que nós precisamos praticar muito. Nós precisamos reconhecer que nossos antepassados, sobretudo os nossos imigrantes, passaram situações gravíssimas e dificílimas, foram muito resilientes para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos. Nós somos todos privilegiados nesse momento, porque podemos ouvir, podemos ver, chegamos a um estágio de vida no qual nós temos todos os recursos ainda para poder conviver com os nossos netos, com os nossos filhos. Então, eu sou muito grata aos meus antepassados e muito grata por poder, neste momento, vamos dizer assim, essa reunião, né, que é tão importante, tão útil para nós como sociedade, né, valores que precisam ser preservados. Agradeço muito as duas colegas, a Cárcia e a Giovana, que falaram, que realmente disseram, né, afirmativas muito importantes para nós porvir, né, para que a gente possa construir melhor, construir e contribuir melhor para a nossa sociedade. Né? Vamos passar então adiante, Grayson. Quem mais que nós temos inscritos? Acho que mais 2. E aí vamos fazer um fechamento. Nara Caron e Ingeborg Bornholm. Vamos a Nara, então.
Nara tem que ligar. A Ing apareceu antes. Nara tem que ligar o microfone e a câmera. Pode chamar a Inha. Tá bom. Ing, vamos então falando. A Nara, ó, agora a Nara chegou. As duas. Então a Nara primeiro. Fala, Nara. Tá. Então vou falar. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos três, não é, e todos os presentes. Abraão, há mais de 20 anos que eu não te vejo, desde o livro dos 100 anos. Coisa maravilhosa, né? Eu fiquei muito feliz com a organização, não é, desse evento, junto com a Dia, não é? E gostei imensamente da tua apresentação, da Lucrécia, né? A maneira que a Leia está organizando, está coordenando. Eu estou muito contente. E um dos temas que eu queria destacar é a importância que a gente estude mais, não é, a condição de avós, porque a gente não nasce avó, não é? Avós, nós não nascemos. Eu acho que faz parte do ciclo da vida e quando chegamos a essa possibilidade de sermos avós, a gente também é o resultado desde os nossos antepassados, o nosso nascimento, infância, adolescência e adultez. Vamos dizer, é uma condição, não é, que se aprende junto com os filhos e netos. Vamos dizer, é uma situação bastante complexa, eu acho, não é? Muito rica, não é? E que poderíamos aprender muito do ponto de vista psicanalítico, não é? Eu concordo, me chama muito a atenção como não aparecem os avós, não é? Em estudos clínicos de criança ou adulto, os avós parece que não existiam passado antes do pai e mãe. E isso é uma coisa muito séria, muito importante. Eu espero que nós possamos começar a aprofundar, a discutir, a estudar, não é, esta função de avós, não é? E um outro detalhe que eu queria trazer é que quem trabalha com criança, com bebês, como nós da Dia, nós temos talvez uma possibilidade, uma situação especial. Nós conhecemos muitos avós, muitos. Eles estão presentes na nossa sala de trabalho, não só na história, mas nós trabalhamos com eles. Então, nós temos uma oportunidade que eu considero muito rica de ver esse entrelaçamento todo, essas identificações, a saúde que pode ter isso e a patologia que pode existir nessas circunstâncias através do conhecimento, não é, concreto, não é, vivo, dessas relações dos pais dos nossos pacientezinhos com seus pais e os avós com os seus pais, os bisavós, não é? Então, eu acho assim que é muito importante e eu penso também em outro aspecto, que é muito individual, assim como nós somos filhos, tios, pais, irmãos, nós seremos avós individuais, não é? Depende da nossa história, depende da relação com os filhos, para que esta função se desenvolva, né? Então, eu acho que temos muito pela frente, é muito rico, é muito interessante e talvez o dia possa se, né, preocupar em organizar, não é, que nós possamos conhecer isso tudo, como nos tornamos avós, como somos avós, como podemos patologizar os nossos filhos, os nossos netos,
E isso se vê muito, porque se eu falo em consultório, eu estou falando em situações patológicas, em dificuldades. Então, para nós podermos aprofundar isso. Obrigado, um abraço e muita gratidão pela participação de vocês. Ô, Leia, eu vou fazer Oi. uma coisa que está fora da organização. Te aplaudi, Nara. Inge, por favor. Também parabéns pela escolha do tema, concordo, vamos estudar mais, vamos focar mais, né? Eu concordo com a Lucrécia, que eu acho que falou, o termo nos soa estranho, em espanhol usam ahueldade, e ahueldade parece que soa mais fácil no ouvido, mas não é isso. Um pouco na esteira do que vem falando, do que vem se falando, trazido por ti, Abrão, a gratidão. Nós estamos focando do neto dos filhos para os avós. Eu sugiro também focarmos o caminho contrário. E ligado agora à crise vivida, aos afastamentos, né? Quanta gratidão sentimos quando a geração jovem pode cuidar dos seus pais, professores, seja lá, né, dos mais idosos, e precisa fazê-lo através de uma privação, né, porque, de fato, avós presentes, né, no dia a dia, às vezes isso se insere numa programação no nosso meio, eles, de repente, não podem estar. Seria muito mais fácil para os filhos, seria mais fácil para os... Tá. E aí eu quero registrar esse fenômeno que observamos também, de grande gratidão à geração seguinte, que é dos jovens com os seus filhos. Né? Outra questão que tem me chamado muita atenção, que junto com a pandemia, também o contrário, o tema... e eu quero também ressaltar o que vários já falaram, a importância de avós podendo ser avós, né? Não pretender ser protagonistas, estar lá para quando precisa, e os netos curtem isso e curtem ficar quietos também. Então, é toda uma questão mais leve para nós, como foi falado, né? Não tem que educar, ou educar pelas identificações, pela ética, mas não tem essa função. Acho que a Kátia Mello também falou sobre isso, né? Mas o tema agora que, digamos, o isolamento requer dos filhos e dos filhos das crianças uma saudade muito grande, um afastamento. Crianças maiores já têm mais elaboração, condição de entender, mas todos, invariavelmente, são colocados diante do fantasma da morte, com essa inversão. De repente, eles se tornam o risco, né? Crianças maiores podem falar, não, é perigoso para ti, né? E as crianças pequenas, que ainda não podem falar, que têm uma presença, de repente, uma ausência, né? No nosso meio. Nós estamos aproximando do final, por favor. Tá. Muito obrigada. A questão é essa, né? Como é uma linha e como nós somos colocados, de fato, mais em idade de avós. Acho que as coisas também se organizam. Sim. Bom, eu acho que essa nossa reunião, né, foi para dar, assim, a largada, como a gente diz, né? Temos muita conversa pela frente, e fico muito contente
né? Acho que foi uma reunião de gratidão e esperança para nós seguirmos, né, nessas descobertas. E gostaria de pedir assim ao Abrão e à Lucrécia, então, brevemente, uma palavra final, porque nós já estamos estourados no nosso horário. Quem é que começa? Pode ser tu. Eu ia dar a palavra para a Lucrécia primeiro. Cuidado. Não estamos te ouvindo, Lucrécia. Eu gostaria de agradecer essa magnífica oportunidade de reflexão e entendendo que esse é um início, que a nossa sociedade privilegiou este tema e que, quem sabe, vão haver novos desenvolvimentos para que nós nos debrucemos sobre este tema que é de absoluta relevância, porque nós não nascemos numa chocadeira, nós temos toda uma tendência a qual nós devemos gratidão por estarmos aqui. Agradeço muito à diretoria da Infância e Adolescência essa grande oportunidade. Um beijo grande de ter visto também o Abrão. Gostaria de ver o texto do Abrão em algum momento, ou conversar mais com ele, porque eu tive bastante dificuldades de ouvir devido à minha internet. Obrigada pela oportunidade. Bom, obrigado, Lucrécia, Leia, Nara, ao Departamento de Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu vou ficar dizendo que isso que nós estamos fazendo agora é o início. Vão ter muitos desdobramentos, eu imagino, eu espero, é a minha esperança. Eu acho que vou ficar com duas palavras finais. Uma que a Lucrécia trouxe, e ela é sempre essencial, que é a esperança, né? O princípio esperança. E outro que eu trouxe como expressão de uma gratidão ao convite, à psicanálise e às mulheres, através da Melanie Klein também. Né? Obrigada. Então tá, gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.